pessoa mais importante para Deus no universo. Por isso, nós não devemos deixar que as pessoas nos maltratem. Viu? Os homens, Deus deu uma função de amar as mulheres como Cristo amou a igreja. E para as mulheres devem ser submissas a esse amor, não aos homens. Então, Jesus Cristo ama a todos, homens, mulheres, pretos, brancos, gordos, magros, entendeu? Mas todos nós somos bonitos, todos nós somos especiais. E nascemos para sermos felizes e amar o nosso próximo, independente da raça, da cor e do credo, da religião que ele tenha. Certo? Sem preconceitos. Tá bom? Quantos gostariam de fazer uma oração para Jesus pedindo que ele mande comida, que ele nos use para tratar as pessoas que vivem na África com fome? As crianças que vivem lá na Ásia, que passam por terremotos, por tsunamis, por desastres, por catástrofes naturais. Né? E também pelas crianças aqui da América, as crianças do Brasil e as crianças da Europa. Quem gostaria de vir aqui orar? David, por favor. Temos duas. Primeiro uma oração do David, depois a sua, tá bom? Pode vir, vocês dois aqui, por favor. Um vai orar e depois o outro ora, tá certo? Quem vai ser o primeiro? Primeiras damas, né, David? Você é um cavalheiro. Vamos pôr em reverência para orar? Falar com Jesus? Papai do céu, obrigado por esse dia, obrigado para todo mundo e para Jesus pensar todo mundo, em nome de Jesus, amém. Agora o David. Pai nosso que está no céu, graças te damos, Senhor, por este dia que nos deu hoje. Abençoe, Senhor, os meninos, né, da Europa, que o Senhor pode ajudar eles, os meninos da África que estão morrendo de fome. E, por favor, ajude a todos, em nome de Jesus, amém. Muito obrigada pela participação de vocês. Vamos para o nosso lugar, pegar a pastinha e ficar pertinho do papai e da mamãe, tá bom? Em reverência. Falar com Deus, que privilégio.
Senti que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, e em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, e em seu perdão encontro paz. Amém. De estar na igreja de vocês. A igreja de vocês é linda. Esse tempo que eu passei aqui, fiquei olhando para esse teto alto e fiquei imaginando os anjos cantando aqui conosco. E eu sei que eles estão aqui. Eu posso sentir a presença do Espírito Santo aqui. Eu gostaria de agradecer a Eliane, que me chamou, que me convidou para estar aqui nessa manhã. Essa semana nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher. As mulheres são especiais. Desculpem os homens, mas as mulheres são especiais. Vocês sabem que nós somos especiais, né? É por isso que vocês não vivem sem. Deus deu algumas coisas especiais para as mulheres. O sentimento, a mulher tem um sentimento mais forte. A mulher consegue, a oração, quando a mulher ora, parece que as coisas se movem, parece que o Espírito move. E eu sei que Deus tem um objetivo especial para essa manhã. Desde quando a Eliane me convidou, eu comecei a orar,
E eu comecei a falar, Senhor, o que o Senhor quer que eu fale? Eu tinha alguma coisa no meu coração, porque Deus tem feito algumas coisas assim muito fortes na minha vida. E Deus tem falado para eu falar isso. E eu gostaria, antes de nós começarmos, antes de nós abrirmos a palavra de Deus, nós vamos orar mais uma vez. Senhor, aqui está a tua igreja. O templo é lindo, mas as pessoas são mais lindas ainda. Nós vamos abrir a tua palavra agora. E eu sei que o Senhor tem algo especial para essa igreja. O Senhor não os trouxe para uma igreja tão linda por acaso. O Senhor tem planos grandes para essa igreja. Nesse momento, eu gostaria de pedir que o teu Santo Espírito falasse nesse momento. Que nós possamos sentir a tua presença aqui. E que o Senhor possa me usar para isso. Em nome de Jesus que eu te peço. Amém. Bem, a gente tem um problema também. O tempo vai passando, a gente vai precisando de óculos. Eu tinha uma visão tão boa antes, que o meu marido falava assim, nossa, você parece que enxerga até os meus pensamentos. Porque quando vinha longe, quando a gente usava ônibus lá no Brasil, eu estava dando a curva e eu enxergava. Mas o tempo passou e eu preciso de um óculos agora. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês. Nós vamos usar muito a Bíblia, porque a Bíblia, ela é viva, ela é poderosa. Abram a Bíblia de vocês em Mateus 25, de 1 a 13, nós vamos ler juntos. Todos acharam? Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar com o noivo. 5 dentre delas eram nécias, e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite, ouviu-se um grito, eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Essa é uma parábola muito conhecida, né? Acho que vocês já devem ter ouvido muitas vezes. E eu acho interessante, haviam 2 tipos de mulheres. Umas que cuidavam, se preparavam, elas estavam sempre na frente, eu acredito nisso. Por exemplo, se vai ter um casamento e ela vai para foi chamada para ser madrinha desse casamento. O que a mulher vai fazer? Ela vai atrás do vestido, vai atrás, né, quem vai arrumar meu cabelo, sapato, a gente gosta desses detalhes, né? Algumas vão se preparar com bastante antecedência, outras vão deixar para a última semana. Infelizmente, eu sou a última, eu sou a segunda, porque eu fico empolgada, ainda mais aqui na América, que a gente vê tão poucos casamentos, né?
Eu me lembro que eu fui madrinha de um casamento, mas foi na última semana que eu falei, eu tenho que ver uma roupa. Eu não sou assim adiantada para me preparar para as coisas, assim, para festas ou coisa parecida. Então, elas iam para uma bodas, que era uma festa de casamento, e tinham que ter o preparo. Só que o preparo não era de roupa. E vocês sabem que isso daqui é uma parábola. Jesus usava parábolas para ensinar, porque as pessoas não entendiam muito se ele fosse direto no assunto, então ele dava uma volta para chegar ao objetivo. O interessante nessa história, muitas coisas interessantes, mas as 10 dormiram. As 10 dormiram. E é aqui que eu quero parar um pouquinho. Você está acordado? Você está acordado para o que está acontecendo no nosso mundo? Você está acordado? Vou falar, agora eu vou passar a contar um pouquinho da minha vida. Eu sou adventista desde pequena, desde novinha. A minha irmã, a mãe da Meire, apresentou a verdade para a nossa família. E nós começamos a ir para a igreja, né, sempre cantando, participando, e muitas coisas acontecendo. E eu aprendi sobre Deus como vocês todos aprenderam. Aprendeu que existe um Deus, que esse livro é a palavra de Deus, e que é um livro importante, que nós tivemos que buscar. E era assim que eu estava vivendo. Muitas coisas, muitas provas eu tive, muitos sofrimentos durante esse período todo da minha vida. E às vezes que eu quando eu tinha mais problemas, eu buscava mais a Bíblia, eu orava mais. Mas passavam os problemas, eu voltava à vida normal, que é, eu lia a Bíblia. Você está entendendo o que eu estou falando? A gente lê, a gente estuda, a gente tem que estudar a lição da escola sabatina. No sábado a gente vai ouvir, vai estar com o professor, e é feio se você não souber nada, né? Então eu estudava, normal, como todo mundo, né? Eu orava, eu ia nos cultos de quarta-feira, às vezes, no sábado, claro, todos os sábados, pela manhã eu estava na igreja, gostava de ir à igreja, gosto de ir à igreja, me encontrar com os meus amigos, ouvir, ver as músicas. E tudo isso como uma pessoa normal, como um cristão normal. E um dia a gente teve uma ideia de vir para esse país. As coisas lá no Brasil não estavam muito boas. Nós tínhamos uma escola, a escola estava assim capengando, e nós oramos e Deus falou, vai. Eu me lembro muito bem que para a gente tirar o visto, eu já tinha o meu visto para vir para cá, mas meu marido e meu filho não tinham ainda. E aí eu fui na Bíblia, porque eu achava que era muito difícil, porque meu marido era mineiro, de Minas. Então, para conseguir visto nesse país, eu lembrava que era uma coisa bem difícil. E eu fui na Bíblia, me lembro. Isso foi uma das coisas que me marcou bastante. E eu li um texto que falava sobre se você crê, as coisas acontecem. E eu falei, indo para o consulado, eu falei para o meu marido, nós vamos conseguir esse visto, porque fé é certeza, e eu tenho certeza que nós vamos conseguir esse visto. E aconteceu isso. O visto foi dado para o meu filho e para o meu marido, que eles não tinham ainda, e nós viemos para cá. Eu pensei que eu tinha vindo para cá porque a nossa condição financeira no Brasil era difícil, estava difícil. Mas, engano meu, Deus tinha um plano muito maior aqui para mim. E esse ano vai fazer 10 anos que eu estou aqui. E não tem muito tempo que eu entendi o porquê que Deus me trouxe para esse país. Você falou assim, poderia acontecer lá? Poderia, mas aqui foi muito especial. E eu vou contar para vocês, e eu vou pedir para que Deus segure as minhas lágrimas, porque Deus quer fazer um milagre na sua vida como Ele está fazendo na minha. Eu tenho certeza que Ele quer. E Ele preparou esse sábado. Você não sabe por que você veio aqui. Você pensa que você veio para assistir mais uma mensagem da mulher
mas Deus tem algo incrível para te apresentar. A minha vida cristã era uma cristã, eu vou falar para vocês, medíocre. Sabe por quê? Eu era fiel a Deus, mas faltava alguma coisa diferente na minha vida. E Deus precisou mandar um homem do outro lado, aqui desse país mesmo, uma pessoa que não é conhecida, para me ensinar. Olha, você está orando errado. Você pensa que você sabe orar? Você não sabe orar. Veio uma pessoa na nossa igreja, agora já vai fazer 2 anos, e ele ensinou para mim, ensinou para alguns como orar. Eu pensava que eu sabia orar, porque eu me ajoelhava, sabe? Quando a gente come, ora antes, a gente vai dormir, ora antes, oro quando tem algum problema. Só que isso, me desculpe, irmãos, isso era até eu saber o que Deus tinha preparado para mim. E esse pastor, era um pastor, e ele foi fazer uma semana de oração na minha igreja. Aqui algumas pessoas estiveram lá. Só que ele fazia diferente. Tinha semana de oração à noite, e de madrugada, 4:30 da manhã, tinha uma outra semana de oração num campo. E esse campo era atrás da minha casa. Ele falou assim, olha, eu preciso de um lugar para correr, e eu preciso que seja num lugar que seja fácil para as pessoas. Aí eu falei assim, tem uma pista de corrida atrás da minha casa. Aí eu falei assim, então é lá. Aí quando nós estávamos nos preparando para isso, tinha previsão de chuva para outra madrugada. Aí eu falei assim, pastor, vai chover. A gente estava programando, aí ele falou assim, não vai chover. Eu falei assim, pastor, mas a previsão aqui é certa de que vai chover. Ele falou assim, se chover, vocês podem vir aqui na igreja, a gente não vem. Ele falou assim, vocês não sabem do que eu estou falando. Eu não entendi, mas vamos lá. Aí ele pegou a gente como bebês, assim, falou assim, olha, é o seguinte, a gente dava algumas voltas na pista, e depois ele falou assim, agora é o seguinte, vocês vão para lá, se ajoelhem e fiquem 25 minutos de joelho falando com Deus. Poxa, 25 minutos? Às vezes, né, a gente fica 5, você acha, nossa, né? Ou às vezes as pessoas pedem, vamos fazer 1 minuto de oração. Né? Se você olha no relógio, parece que aquele minuto não passa. Aí ele falou, não, vocês vão falar e ficam de joelhos 25 minutos. E vocês vão falar para Deus. E cada dia ele falava para a gente orar por alguma coisa, para que Deus nos desse sabedoria. E ele falou uma coisa, que isso é o segredo. Se vocês aprenderem isso, irmãos, a vida de vocês vai ser mudada a partir de hoje, ou a partir dessa próxima madrugada. Ele falava assim, vocês vão orar pelo batismo do Espírito Santo. Mas o que é isso? Espírito Santo a gente sabe o que é, né? Mas o que é o batismo do Espírito Santo? Eu não sabia. Quer dizer, eu sabia, porque a gente viu o que aconteceu lá no Pentecoste. A gente sabia o que era, mas ele falou, vocês vão orar pelo batismo do Espírito Santo. Eu ia lá, a gente ajoelhava, era escuro, era 4:30 da manhã, não era? Porque todo mundo tinha que trabalhar depois. Aí a gente se ajoelhava no escuro e começamos a orar, e começamos a clamar. Eu vou confessar para vocês, eu não sei se eu orava 25 minutos, mas eu ficava ali de joelho. Aí ele falava assim, se vocês não souberem o que falar, não tem problema, fica lá e fala, Senhor, fala comigo, Senhor, fala comigo. E eu comecei a clamar pelo batismo do Espírito Santo. Isso fez uma diferença na minha vida. Mas está pensando que eu ouvi o Espírito Santo naquela semana? Não. Ouvi um monte de história que as pessoas contaram. Mas não foi naquela semana que aconteceu. Muitas pessoas foram lá, milagres aconteceram. Milagres aconteceram na minha igreja, irmãos. Milagres aconteceram no sábado. No sábado, no final da semana de oração, eu nunca ouvi falar isso em outro lugar,
Mas foi assim, nós ficamos do sábado de manhã até às 5h30 dentro da igreja. Dentro da igreja. Foram feitas doações, o trabalho de Deus foi feito e aquilo ali foi um milagre. Depois, esse eu posso contar para vocês de uma outra vez. Mas eu insisti pelo batismo do Espírito Santo. Ele falou assim, o pastor disse, você tem que orar todos os dias. Você tem que clamar todas as madrugadas. E eu comecei a clamar. Eu não deixei nenhuma madrugada mais de clamar pelo batismo do Espírito Santo. Um dia, eu estava orando de madrugada. Eu orava e ia até a Bíblia. E falava, Senhor, fala comigo, quero ouvir. Todo mundo fala que a Bíblia é poderosa e que ela é verdadeira e que é a tua palavra. E aí, eu comecei a ler uma mensagem, mas não parecia que era eu que estava lendo. Eu podia ouvir uma voz falando através da Bíblia para mim. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia para vocês verem o que Deus falou. Está em 2 Timóteo. Segundo Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 1. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isto mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondere o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Quando eu li isso, eu sentia que Deus estava falando para mim, e eu me lembro que eu compartilhei isso com a Meire. E eu falei, Meire, o que é isso? A Meire falou assim, eu não sei, tia. E eu comecei a falar, Senhor, aí eu comecei a fazer alguns testes, para ver o que Deus queria de mim, o que Ele queria que fosse falado. E eu senti que essa mensagem era específica para a igreja de Bridgeport. Mas eu falei assim, ok, então, se o Senhor quer que eu fale essa mensagem para a igreja de Bridgeport, eu vou pedir um teste. Aí eu falei assim, eu trabalhava bastante, e eu saí naquela manhã, e no meu coração, só entre eu e Deus, eu falei, Senhor, ok, então, se o Senhor quer que eu fale essa mensagem para a igreja de Bridgeport, então, fala que o Ivan ligue para mim. Vocês todos conhecem o Ivan. Isso. Aí eu estava trabalhando junto com as meninas que trabalham comigo. Aí eu tive que buscar alguma coisa no carro. E quando eu fui no carro, meu celular estava perto assim, e eu vi o celular vibrando, e o nome estava lá, Ivan. Só Deus sabia disso. Eu não tinha falado para ninguém, muito menos para o Ivan. E o Ivan nunca me liga às 10h30 da manhã. Aí, quando eu atendi o telefone, e eu falei assim, por que você está me ligando? Eu falei assim, não sei, irmã, me deu uma vontade aqui de falar para você sobre um projeto que a gente tem. Ele não estava entendendo, mas Deus estava.
Chegando em casa, eu contei para o meu marido, não tinha contado. Todas as coisas que acontecem comigo, eu conto para o meu marido. E eu falei assim, meu bem, olha, aconteceu isso. Aí meu marido falou assim, Neuza, lembra de uma história que tem lá na Bíblia que fala, pede uma segunda prova do algodão molhado, depois do algodão seco, lembra disso? Ele falou assim, pede uma outra prova. Eu não precisava de mais uma outra prova, mas eu falei assim, tá bom, vou pedir para Deus. Não é para mim, é para o meu marido, porque eu já sabia que era Deus, que Deus tinha alguma coisa especial. E aí eu liguei, eu falei assim, vou ligar para quem agora? O que eu vou fazer? Esse pastor que foi fazer o trabalho lá na minha igreja, ele é uma pessoa assim, ocupadíssima. Por Ivan conseguir que ele fosse na nossa igreja, o Ivan ligou para ele durante 6 meses, para ele atender o telefone. Porque ele só atende quando ele sabe, quando Deus fala para ele atender. Eu falei assim, posso ligar para ele, posso ligar para o pastor Samuel, posso ligar para um outro pastor. Eu falei assim, mas o pastor Samuel me responde na hora quando eu ligo para ele. Não pode ser o pastor Samuel, tem que ser alguma coisa mais difícil. Aí eu pensei, vou ligar para esse pastor. Aí eu liguei, isso só eu e Deus. Ninguém sabia, nem o meu marido, nem ninguém mais. Só eu e Deus, e falei, vou ligar, Senhor. Se ele me atender, é a resposta que meu marido quer ouvir. E eu liguei, tocou uma vez, tocou 2 vezes, e o pastor atendeu. E eu comecei a chorar e contar para ele o que estava acontecendo. Ele, do outro lado, ele falou assim, irmã, enquanto você... Ele falou, aí ele contou o que estava acontecendo com ele lá do outro lado, que eu não sabia. Ele falou assim, olha, naquele dia eu não podia atender nenhuma ligação, porque eu tinha que entregar um material para o pastor Bulhon, e eu tinha que terminar, e eu falei para minha esposa, fica aqui, me ajuda. Aí ela falou assim, você não vai atender nenhum telefonema. E ele falou, tá bom, então fica aqui, você fica só pertinho, não precisa fazer nada, só não me deixa atender telefone. Mas quando o telefone tocou, o Espírito Santo tocou para ele e falou, atende. E enquanto eu estava contando para ele o que estava acontecendo, ele falou que sentia alguma coisa forte dentro dele. E mais tarde, ele estava fazendo um material para o pastor Bulhon, e ele pediu para incluir essa experiência no material que ele iria mandar para o pastor Bulhon, que se chama O Regresso. Eu nunca vi, mas ele que estava preparando esse material para ele. Por que eu estou contando isso para vocês? Primeiro, porque Deus pediu. E outra, é para dizer para vocês que existe um Deus vivo que te escuta. Ele só está esperando você falar com Ele. Ele só está esperando você clamar. Ele quer fazer uma transformação na sua vida. Se você pensa que Deus trouxe você para esse país, para você trabalhar, para você comprar coisas no Brasil, ou comprar coisas aqui, você está enganado. Não. A mensagem que Deus deu para a minha igreja é a mesma mensagem que Ele dá para você essa manhã. Você não veio aqui para cuidar dos seus próprios interesses. Gente, eu era louca. Trabalhava casas, e vinha mais casas, e eu, nossa, o schedule, e pondo mais gente para trabalhar. Só que Deus chegou uma hora, Ele falou assim, chega, Neuza, eu preciso de você. E não é trabalhando desse jeito que eu vou conseguir usar você. Desde aquele tempo que eu não parei as madrugadas. Eu oro e eu clamo todas as madrugadas pelo batismo do Espírito Santo. E eu peço para que Deus, para que Ele fale para mim, que Ele me use, que Ele me mostre, que Ele coloque as palavras na minha boca, que Ele mostre o que eu tenho que falar. E começaram a acontecer coisas na minha casa, na minha vida, com meu filho. Meu filho estudava na escola adventista e teve uma semana de oração. E lá o pastor, que foi fazer a semana de oração,
pediu para que ele jogasse o videogame dele fora. Meu filho tem 14 anos agora, ele tinha 12, 13. Eu nunca gostei de videogame, mas meu marido compra, quer agradar o filho, e eu orava para que alguma coisa acontecesse. Meu filho chegou em casa e disse, mãe, eu vou vender o meu videogame. Eu falei assim, o quê? Ele ama isso. Ele gosta de... Vocês conhecem, sabe o que é criança e a luta. Eu falei assim, meu Deus. Eu falei assim, ok. Eu falei assim, mãe, eu vou vender para não sei o quê. Eu falei assim, tem certeza? Eu falei assim, tenho. Vou vender o meu videogame e todos os games que estão, todos os jogos. Eu falei assim, ai, meu Deus, muito obrigada por isso. Ele vendeu. Não que ele deixou de gostar. Ele não deixou de gostar, não. Mas ele, dentro da minha casa, saiu, não entrou mais. Para a honra e glória de Deus. E, passado um tempo, eu começando a orar, e Deus falando, e Ele falou, olha, agora chegou o tempo de você parar de trabalhar. Aí eu pensei, parar de trabalhar aqui nesse país? Como? Como parar de trabalhar? Pois foi isso que Deus falou para mim. Ele falou para mim, você vai pegar o seu filho e vai ensinar para ele em casa. Foi uma briga dentro de mim. E eu achava que seria uma briga com meu marido, porque eu chegar para ele e falar assim, ó, eu não vou trabalhar mais. Eu falei, Senhor, então, Senhor, se é isso que o Senhor quer, o Senhor tome as providências. Você vai ter que trabalhar com meu marido. E vai, como que vai ser as nossas coisas, né? A gente precisa tanto, pensa que precisa. Quando eu falei para o meu marido, ele falou assim, ok. Gente, antes disso, você sabia que tem um texto na Bíblia que fala, ficará na sua casa e ensinará aos seus filhos todos os dias? Em Deuteronômio tem um texto assim, se você faz o ano bíblico, você já deve ter encontrado esse texto. E ele falou isso para mim. Eu comecei, quando eu deixei o trabalho, você sabe o que aconteceu com o nosso schedule? Dobrou. Para eles trabalharem, não para mim. Deus é o dono de tudo. Ele não precisa que você se mate aqui. Ele tem planos diferentes para você. Ele quer que você salve a sua família. Mulheres, não percam tempo. Não percam tempo trabalhando. Deus fala, minha é a prata, meu é o ouro. Ele tem um plano melhor para a sua vida. Não se mate trabalhando. Nem você, homens. Não precisa de muita coisa para viver nessa terra. A gente não precisa de muita coisa para viver nessa terra. O nosso lar não é aqui. Abra os seus olhos. Deus começou a falar para mim e começou a falar várias coisas. E aí eu comecei a orar com o meu filho. Gente, eu faço culto com meu filho todas as manhãs, com a calma do Senhor. E oro junto com ele. E eu comecei a falar para ele, filho, você também tem que orar pelo batismo do Espírito Santo. Eu falei assim, mãe, isso é para você, não é para mim. Eu falei, Deus quer falar com você. Você sabia que Deus falou com meu filho? Eu vou mostrar o verso para vocês. Eu me perco nos meus papéis aqui, viu? Mas está aqui. Deus começou ele ora, ele não entende ainda, né, sobre o Espírito Santo. A gente também, eu não entendo ainda também. Mas ele começou a orar, ele falou assim, batiza eu com o Espírito Santo. E uma vez ele estava com muita fome, e ele falava assim, mãe, eu estou com fome, porque vamos logo no culto. Eu falei, não, primeiro é o culto, depois a gente vai comer. Eu falei assim, mãe, mas eu estou com fome. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Romanos 4:20. Olha o que Deus falou para o meu filho. Porque foi ele que abriu a Bíblia, não fui eu, não. Ele estava falando que ele estava com fome, que ele não queria, e que ele queria comer logo. Não, acho que eu copiei o verso errado.
Me desculpe, mas acho que eu copiei o verso errado. Não é Romanos 4:20. Mas Deus falou o seguinte para ele. Ele abriu a Bíblia, para mim era Romanos, eu copiei. Mas não tem problema. Mas eu posso mandar isso para vocês. Dizia o seguinte: não destrua as coisas de Deus por causa da comida. Esse era o texto que dizia. Aqui. Não é 4:20, está aqui. 14:20. Errei por um aqui na minha frente. Né? Romanos 14:20. Não destruas a obra de Deus por causa da comida. Quando ele leu, eu falei assim, ele pegou assustado. Eu falei assim. Aí ele aquietou-se e falou assim, Deus fala assim. Deus fala. Eu não sei, algumas pessoas, sabe, no passado, a gente ouvia que era perigoso você abrir a Bíblia. Olha quantos enganos se colocaram para a gente. A Bíblia é poderosa, a Bíblia é viva, ela dá esperança para a gente. E por muito tempo, eu vivia assim, eu achava que era uma loucura abrir a Bíblia. Só que não é abrir a Bíblia sem orar, não é isso. Você primeiro tem que buscar o batismo do Espírito Santo. E depois, você vai até a Bíblia. E depois, Deus vai falar com você. Eu só sei que nós não estamos vivendo num tempo normal. Eu nunca ouvi coisas desse tipo. Mas Deus tem falado. Deus tem falado no meu coração. Deus tem gritado no meu coração. E eu gostaria que vocês abrissem em Isaías. Isaías 42. Vocês vão poder entender um pouquinho do que está acontecendo nesse momento. 42:14. Por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos como a parturiente, e ao mesmo tempo ofegarei e estarei esbaforido. 16. Guiarei os cegos por um caminho que não conhece. Fá-los-ei andar por veredas desconhecidas. Tornarei as trevas em luz perante eles, e os caminhos escabrosos planos. Essas coisas lhes farei, e jamais os desampararei. Por muito tempo, Deus esteve em silêncio na minha vida. Eu não sei na sua. Eu estou falando de mim. Só que hoje Ele dá gritos e Ele fala. E Ele fala. Você está pronto para ouvir o que Deus tem para falar para você? A gente está com pouco tempo nessa terra. As coisas estão acontecendo. Se você estudar um pouquinho de profecia, você vai ver que nós estamos vivendo nos últimos momentos da história desse mundo. Deus está preparando um povo que está buscando o batismo do Espírito Santo. E Deus está esperando você. Se você pensa que Deus deu esse templo bonito para ficar com esses bancos vazios, você está enganado. Tem pessoas lá fora que precisam estar aqui. O ano passado, nós começamos um grupo de estudo. Começamos a estudar o livro de Daniel. Porque por profecia, em havendo profecia, o povo, não havendo profecia, o povo se corrompe. Então nós começamos pelas profecias e começamos a estudar Daniel. Você sabe que nós demoramos foi de abril a dezembro estudando o livro de Daniel. Mas a gente queria entender o que significava, todos os símbolos e tudo mais. E nós orávamos e pedimos para o Espírito Santo para Ele abrir a nossa mente, e a gente passou por momentos maravilhosos. E passamos, porque o nosso grupo continua. É o momento de nós termos grupos dentro da igreja, orando para a igreja. Nós começamos a orar na igreja pelo batismo do Espírito Santo, um grupo dentro da minha casa.
começamos a orar e começamos a pedir para que Deus iluminasse a nossa vida, para que Deus falasse ao nosso coração. E, irmãos, a nossa igreja hoje é outra igreja. Não sei quanto tempo que vocês não foram lá, mas a nossa igreja é uma igreja viva, uma igreja que está trabalhando. Deus tem mandado pessoas e pessoas para a nossa igreja. E você está pensando que é só na língua da gente? Não. Lá nós temos inglês, espanhol, os americanos, francês e crioulo. Deus mandou várias famílias para a nossa igreja. Nós trabalhamos lá na nossa igreja com o Food Bank. Eu não sei se aqui em Danbury tem alguma coisa. Não tem? Nossa, mas é uma bênção. As pessoas vão à nossa igreja para buscar comida. Elas pensam que elas estão indo para buscar alimento, mas o alimento que a gente oferece para elas é outro. Pessoas já se batizaram, que vêm ali para a porta da igreja. Cada pessoa que chega à igreja, ela recebe uma cesta cheia de alimentos. E incrível, os alimentos, nós começamos a orar por isso na igreja, e porque antes eles saíam só com uma sacolinha assim do mercado, hoje eles saem com umas caixas. Nós começamos a orar para que a gente tivesse mais condições de ajudar as pessoas. E eu não sei como, mas até o último que vai lá sai com a caixa cheia de comida. E eles vão lá toda a semana buscar o alimento. Aí nós temos material em inglês, em português, em francês, em Spanish, tudo para eles. E nós falamos, olha, a nossa igreja oferece isso, vem aqui. Quando eles vão vir, isso não importa, nós estamos plantando. Quem vai colher é o Espírito Santo, não somos nós. Você está preocupado com a sua igreja? Que a sua igreja não vem pessoas? Quando eu estava preparando essa mensagem, eu conversei com a Eliane um dia antes e ela falou assim, eu tô orando e jejuando a semana inteira. Eu estava jejuando, estava orando também para que Deus falasse. E quando eu estava terminando de fazer, teve uma noite que eu acordei 2:30 da manhã e quando era no finalzinho eu falei, Senhor, tem mais alguma coisa que o Senhor quer que eu fale para essa igreja? Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês, porque isso não sou eu que estou falando. Essa é a mensagem direta que Deus está mandando para a igreja de vocês nessa manhã. Abram a Bíblia. Ezequiel. Ezequiel 37. Quando eu comecei a ler isso, eu comecei a chorar, porque é isso o que Deus quer fazer na igreja de vocês. 37, versículo 1. Veio a mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi, Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele, profetiza a esses ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porém tendões entre vós, farei crescer carne sobre eles. Sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se juntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que haviam tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles. Mas não havia neles o Espírito.
Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem. E disse-lhes: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos o Espírito e assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e puseram-se em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todos exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu sou o Senhor. Disse isto e o fiz, diz o Senhor. Vocês entenderam o que Deus falou para a igreja de vocês? Eu fiquei feliz, porque é isso que Deus está falando. Acabou esses bancos vazios. Acabou. Se você buscar o batismo do Espírito Santo, se é a igreja toda, imagine o que pode acontecer aqui. Imagine o que pode acontecer aqui. Deus pode fazer o trabalho sozinho. Deus pode usar outras pessoas. Mas Ele quer usar você, porque Ele ama você. E Ele quer salvar você e a sua família. Oh, meus irmãos. Infelizmente, nem todos vão ouvir o que eu estou falando. Nem todos vão ouvir o que Deus está falando. Alguns vão achar, isso é besteira. Isso daí já ouvi tantas vezes essa mensagem. Se hoje você ouvir a voz, não endureçais o vosso coração. Não endureçais o vosso coração. Deixe Jesus entrar. Vá até Ele. Não importa o que você é, não importa. Não olhe para mim. Olhe para Deus. É Ele que está falando para você. Quais são as suas prioridades? Deixe que Ele tome conta. Deixe que Ele cuide. Ele quer cuidar de você. A glória de Deus vai se manifestar nessa igreja se o povo orar. Se o povo buscar o batismo do Espírito Santo. É esse o segredo. É esse o segredo. E eu vim aqui nessa manhã, em nome de Jesus, falar isso para vocês. Mulheres, agora é para vocês. Deus tem um plano especial para vocês. Deus tem. Comece você na sua casa. Se seu marido começar junto, uma bênção. Comece você com seus filhos. Comece. Não deixa mais passar. Nós estamos acabando o tempo. Eu gostaria de chamar todas as mulheres aqui na frente. Eu queria dizer para vocês o seguinte, mulheres dessa igreja. Deus tem um plano especial para vocês. As pessoas estão comemorando o Dia Internacional da Mulher, mas é outro. Deus tem um presente especial para vocês nessa manhã. Deus quer cobrir vocês com o manto do Espírito Santo.
Ele quer usar vocês de uma maneira especial. As mulheres têm um poder diferente, um jeito diferente de falar e que pode influenciar. Primeiro dentro da nossa casa e depois para as outras pessoas. Uma outra coisa que aconteceu, eu comecei a orar para que Deus colocasse o amor no meu coração. Ele põe o amor no nosso coração. Ele põe o amor no nosso coração. Pelas pessoas. Você vai ter mais tempo. Pare um pouquinho e escute o que Deus tem para falar para vocês. Escute. Ele quer falar com você. O segredo é a madrugada. A madrugada. Na madrugada. Quando você acordar, é porque Ele está te chamando. Você vai pensar que é por outra coisa. Vá até Ele, se ajoelhe. E você tem que pedir, e tem que clamar. E tem que clamar: Senhor, me batiza com o Teu Espírito. Depois vocês vão me contar. Porque milagres vão acontecer. Essa igreja, que hoje tem muitos bancos vazios, se a igreja orar, se o povo do Senhor orar, o Senhor vai agir. Eu tenho certeza disso. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Sabe, antes eu conhecia só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos podem ver. Peça para que Deus tire o véu do seu rosto e que você vai poder enxergar. Milagres vão acontecer. Gente, milagre existe. Milagre existe, não é coisa do passado, é coisa de agora. Deus tem realizado muitos milagres na minha vida e Ele quer realizar na vida de todas nós. Que Deus abençoe todas as mulheres e os homens dessa igreja. Que essa igreja possa ser uma igreja cheia do Espírito Santo. E que o nome do Senhor possa ser louvado e que Ele volte logo. Porque Ele está triste, Ele quer nos buscar. Ele só está dando mais um tempo para você tomar a sua decisão. Está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido. Nós pedimos que os homens também se coloquem em pé. E nós vamos cantar o hino 158, o Suave Espírito. Entre nós, é do Espírito.
Vamos orar. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai que habita nos céus. Muito obrigado, Senhor, pela certeza do Espírito Santo na nossa vida. Senhor, você está vendo essas mulheres aqui na frente? O Senhor conhece cada uma delas. Elas têm uma missão na vida delas, Senhor. Elas têm uma família, elas têm sonhos, elas têm desafios pela frente. Senhor, tome essas mulheres nas suas mãos, Senhor. Guia a vida delas, batiza cada uma delas com teu Santo Espírito e que a partir disso elas possam sentir a tua presença na vida de cada uma delas. Senhor, aqui nós temos os homens também. Eles estão aqui. Eles também precisam do teu Santo Espírito. Que o Senhor possa estar com cada um deles como chefe de família, como líderes na sua casa. Que o Senhor possa colocar o teu manto sobre cada um deles também. E que eles possam estar cheios do teu Espírito. E essa igreja, Senhor, possa ser uma luz nesse lugar. Que outras pessoas que talvez estejam na casa delas tristes, sozinhas, precisando de um amigo, possam chegar aqui e encontrar isso. Dirige essa igreja, Senhor. Esteja com a liderança dessa igreja, com o pastor dessa igreja, com os anciões dessa igreja, Senhor. Que eles possam também sentir o toque do teu Santo Espírito. Ó, Senhor, porque nós estamos cansados desse mundo. E nós sabemos que não é isso que o Senhor quer para nós. E nós queremos estar contigo. Mas existem ainda muitas pessoas que precisam de ouvir a tua mensagem. Então, Senhor, nos prepare para falarmos a outras pessoas. Nos prepare para receber essas pessoas. E, Senhor, coloque o teu amor no nosso coração. Que nós possamos amar uns aos outros aqui dentro dessa igreja. Se existe alguma mágoa, se existe alguma diferença entre nós, tire isso. Tire isso, que isso não impeça que o teu Santo Espírito possa ser derramado nessa igreja. Abençoe-nos, Senhor. Dá-nos a bênção que o Senhor nos prometeu. E nós nos entregamos a Ti, Senhor. Não que nós mereçamos, porque nós conhecemos a nossa condição. Nós não somos nada. Mas é pelo Senhor Jesus, que morreu na cruz e nos deu essa chance da salvação, que nós pedimos e agradecemos. Amém.